Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Cruzeiro. Hoje terça, todo mundo já sabe que tem terça do Cruzeiro, com a live e esse Cruzeiro. Hoje o nosso convidado é o Ivan Rigoletto, ele que é mestre na área de saúde e segurança do trabalho. E mais uma vez lembrando que o nosso Cruzeiro Mais Que Líder, ele não é só sobre saúde e segurança no trabalho. Ele é sobre liderança. O Ivan já chegou por aqui, o Vilbert está por aqui. Boa noite, Consa. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todo mundo que está chegando. Ao pessoal da Viagem.com, a nossa agência de viagem oficial para o Cruzeiro Mais Que Líder. Vamos iniciar nossa live. Vou convidar aqui o Vilbert para vir fazer as honras junto comigo. Alexandro, boa noite, seja bem-vindo. Me informem aqui, por favor, como está o áudio, como está o vídeo. Te mandei o convite aí. Já, Ivan, a gente te convida para entrar na live com a gente. Hoje temos perguntas legais para Ivan Rigoletto. Ei, Vilbert, boa noite. Áudio e vídeo 100%. Legal, que ótimo. O seu também está perfeito. Legal. Perfeito. Legal. Vamos convidar o Ivan. Enquanto eu estou convidando o Ivan, já vai interagindo aí com a turma, do jeito que você gosta de fazer, que todo mundo já sabe como você é. Já bota a galera para interagir aqui, enquanto eu estou convidando o Ivan aqui para participar da live com a gente. Vamos lá, porque essa live, além de exclusiva, tem muita informação aqui relevante hoje, que vocês não têm noção. Eu posso dar um spoiler aqui. A Fabiana não sabe de uma coisa que eu vou falar aqui hoje. E eu acho que o Ivan também não. Então, tem um monte de surpresa para todo mundo aqui. Mas enquanto a Fabi chama o Ivan, a gente já está com uma galera aqui. Uma excelente noite para cada um de vocês. E, claro, né? Essa live é um bate-papo aqui com quem está com os rostos expostos aqui, mas a gente sempre envolve todos vocês aqui. Então, coloque de onde que você está falando aí, o seu nome, com o que você faz. E mestre Ivan Rigoletto. Rapaz, hein? Que bacana ser aqui com a gente no Instagram. Já vou fazer umas honras aqui antes para a Fabi. O Ivan Rigoletto é uma grande autoridade no segmento de indústria, de grandes corporações. Só que assim, esse movimento todo acontece no LinkedIn, né? Então o Ivan está abrindo alas aqui no Instagram. A gente está trazendo o Ivan Rigoletto para o Instagram, gente. Que coisa, hein? Excelente noite, Ivan. Fabi, vai tocando aí. Boa noite, Ivan. Seja bem-vindo à nossa live do Cruzeiro. Um prazer estar com você mais uma vez. Dessa vez não é tão ao vivo e a cores presencialmente, mas é através de uma tela, em breve presencialmente novamente. E é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada pelo teu sim, por ter topado vir fazer essa live, vir falar um pouco da sua experiência, como foi, e dar alguns spoilers, como diz o Vilbert aqui, com alguma coisa que eu ainda não sei, que você também não sabe, Ivan. Mas um spoiler sobre o que vai acontecer no próximo Cruzeiro, convidar mais pessoas para virem no Cruzeiro com a gente, interagir, poder te assistir, te ouvir, interagir contigo pessoalmente, que é uma riqueza de oportunidades. E para nós iniciarmos a nossa live, antes que o Vilbert comece com as interações dele, porque ele é assim, fora do script, sabe? A gente programa o script, o Vilbert é fora do script. Eu queria que você se apresentasse, Ivan, porque, como diz Vilbert, você está abrindo aulas agora no Instagram, né? Então é uma oportunidade de você ter acesso e outras pessoas te acessarem também. Então se apresente, por gentileza, quem é o Ivan Rigoletto? Boa noite, gente. O Ivan Rigoletto é um cara que 10 minutos atrás não tinha a menor ideia de como entrar nessa live. Tá? Eu devo ter... essa deve ser, acho que a segunda ou terceira vez que eu participo de alguma coisa ao vivo no Instagram e a última foi há mais de 2 anos, com certeza. Então, eu praticamente tenho Instagram, o Wilbert viu lá, eu tenho, pelo que ele me disse, eu tenho 500 seguidores no Instagram, eu acredito, porque eu simplesmente não uso o Instagram. Quem criou foi a minha filha, tá? É uma foto que ela quis pôr lá e eu simplesmente não acesso. A gente existe hoje no mundo uma quantidade
de recursos, de redes sociais, que isso é dopamina, né? E eu tento ter, por conta da minha atividade profissional, da minha atividade acadêmica, eu tento me manter atualizado e atualizando uma rede social, que é o LinkedIn, e Facebook eu abro umas 2 vezes por mês, se muito. Instagram umas 2 vezes por semestre, se muito. E eu estou subindo a média hoje. Tá? Agora, o Ivan é um sujeito de 58 anos de idade, que nasceu e mora em Campinas. É casado com a Ângela, está indo para 32 anos. Sou pai da Mariana, que tem 23, e o Pedro, que tem 22. A Mariana é jornalista, o Pedro está quase se formando em engenharia mecânica, falta um ano aí. E tenho uma experiência bastante de formação, eu sou engenheiro químico, tive a chance de ter chefes muito legais, estudei, fiz engenharia de segurança do trabalho, fiz MBA em business na GV, fiz um mestrado na engenharia civil na Unicamp, um doutorado na mecânica também na Unicamp em 2010, e sigo estudando desde então. Tive a oportunidade de passar por uma universidade americana várias vezes, na verdade 2, eu esqueci de Ann Arbor quando eu estudei ergonomia, mas e sempre trabalhei na iniciativa privada, até 2 anos e meio, 3 anos atrás, quando a empresa que eu trabalhava foi comprada e eu não fui vendido. Aí acabou que eu reativei, junto com a Ângela, que é minha sócia, eu reativei uma consultoria que já existia desde 2017 e a gente começou a trabalhar com estratégia de segurança, com diagnóstico de segurança de alto nível. Quem contrata a gente hoje são diretores de empresa, a gente tem CEO contratando a gente tem membro de conselho contratando a gente. É o perfil hoje de quem contrata a Rigoletto. E a gente trabalha de uma forma muito tranquila e evita, inclusive, ter um número de clientes que a gente não pode atender. Então, a gente tem uma participação limitada à nossa capacidade, porque a gente entende que o que a gente vende, o nosso valor está no valor agregado que as nossas experiências profissionais têm. Então, eu não me sinto bem de participar, de chegar num cliente com uma pessoa que não seja ou o Ivan ou a Ângela. Eventualmente, até posso ter uma terceira pessoa participando, mas o Ivan e a Ângela estão em todos os projetos da Rigoletto Consultoria. Então, a gente tem essa atividade já há 3 anos, depois, tanto eu quanto a Ângela, depois de uma longa carreira aí no ambiente das empresas. Oi, Helena, tudo bom? Eu tive a chance de ser diretor de 3 empresas, uma indústria química e 2 mineradoras. Então, a gente tem um pouquinho de bagagem, um pouquinho de experiência, eu leio bastante, para poder trocar aí com as pessoas. Eu e o Wilbert, a gente está meio que namorando para trabalhar junto, ainda não deu certo, mas acho que um dia vai dar ainda. Tá dando certo, é só um timing, né? Daqui a pouco dá mais certo que já tá dando. É verdade. E aí, Fabi, vamos para cima que temos temos um minério para trabalhar aqui com o Ivan hoje, hein? Com certeza. E a Heleninha tá aqui, a Helena Manzotti tá aqui. Manzotti tá aqui dando boa noite, dizendo que bom ver a Fabi e o Ivan juntos. Que bom ver o Wilbert, Helena. Você tem que conhecer o Wilbert, ver a potência que é o Wilbert também, conhecer os trabalhos dele. Isso tudo aqui é o que a gente gosta de fazer. Interação do nosso ecossistema, juntar pessoas, unir propósitos e gerar conexões. Mas, Ivan, vamos ao que interessa. E eu quero te dizer que eu sou uma das suas 500 seguidoras, tá? E eu estou muito feliz de você ter reativado o Instagram. Eu espero que você não pare nessa live, porque grandes oportunidades acontecem nessa rede também. Então, assim, a gente precisa movimentar nossas redes sociais, por mais que você seja um homem, e a gente sabe, extremamente ocupado com as suas agendas, junto com a maravilhosa Ângela, da qual eu sou fã e amiga e admiro, eu sou apaixonada pela sua esposa. Você precisa movimentar essa rede aqui, porque tem muita gente que está aqui no Instagram que não está no LinkedIn. A princípio, pode não ser o seu público, o público executivo, né? O sênior que está ali nas indústrias. Mas tem muita gente que eu tenho certeza que vai ter muito para aprender com o que você postar aqui, com o que você
divulgar aqui, contribuir aqui. Então, pense nisso, peça apoio à sua filha, se for o caso, sabe? A própria Ângela, eu só não me candidato porque as minhas redes já estão assim também me deixando doidas, mas assim, você vai ver que é um caminho que tem grandes oportunidades também para você. Agora, Mas, pode falar. nós vamos falar de cruzeiro, que é um negócio até meio elitista, mas, por incrível que pareça, eu escrevo bastante, escrevo capítulo em livro, escrevo livro, tenho 3 já, 2 na Amazon, meu, você sabe qual que é o espaço que eu mais gosto de escrever? Eu gosto de escrever em 2 espaços. Eu gosto de escrever no blog da revista Proteção, porque qualquer pessoa pode ler e não precisa comprar. E eu gosto de escrever no livro do Fábio Arruda, porque é um livro que junta 100 casos, 120, 80, sei lá E quantos lições casos, aprendidas, né? os de lições Isso. aprendidas, que você pode baixar. Já fui coautor também. Tem muito artigo bom, tem muita experiência boa, e é isso que difunde conhecimento. Não adianta você, de repente, ser eu gosto de uma frase da Benedita da Silva, que foi senadora, foi governadora no Rio de Janeiro, não sei qual é o cargo que ela está ocupando hoje, mas é uma política com P maiúsculo, e uma vez, na época do mensalão, perguntaram para ela o que ela achava daquela coisa toda do mensalão, das pessoas de destaque do partido dela aparecerem no mensalão, e ela respondeu uma resposta que eu guardei, e eu acho que é um pouco como eu procuro me pautar com essa ideia de participar, de me expor, de compartilhar um pouco do que eu penso. A gente tem que usar o passado da gente como bandeira e não como escudo. Essa frase é da Benedita da Silva, eu achei essa frase super forte. Não adianta nada você ter uma coleção de diploma, uma coleção de título, se você não consegue fazer, comunicar um pouco das suas ideias, um pouco do que você pensa, seja para as pessoas concordarem, seja para as pessoas discordarem, seja para te crucificarem, não interessa. Interessa que na medida que você consegue transmitir uma mensagem para um número grande de pessoas, essas pessoas vão ouvir, vão pensar, vai ter quem vai concordar com você, vai ter quem vai achar que você está falando um monte de besteira, e tudo bem, pelo menos as pessoas estão pensando. Então, é um pouco disso que me faz estar aqui. Não sei se eu vou ocupar espaço no Instagram, eu acredito que não, porque não dá tempo, mas prometo para você que eu vou continuar honrando meus espaços onde existem aí, onde eu já estou e onde existe a possibilidade de estar compartilhando bastante coisa. E outra coisa, se você pegar os meus posts do blog da Proteção, quase nunca eu estou escrevendo sozinho. Por quê? Porque quando a gente troca ideia, tem uma frase do Alexandre Glitz, um cara do Paraná, engenheiro aposentado da Petrobras, quando 2 pessoas se cruzam e cada uma tem um pão e elas trocam o pão, cada uma sai com um pão. Quando 2 pessoas, é um provérbio chinês, quando 2 pessoas se cruzam e trocam uma ideia, cada uma sai com 2 ideias. Então, é muito mais interessante você fazer essas trocas e você compartilhar um pouco daquilo que você viveu, daquilo que você leu, todas as vezes que você pode, sem preconceito, sem achar que você está certo, sem achar que aquilo que você acredita é o único conceito que existe no mundo, tá? De uma forma bem diversa, bem ampla. Excelente, é uma questão de contexto, né? O Ivan escreve artigos e tal, realmente o LinkedIn é a ferramenta perfeita, é um público que já está há bastante tempo. Agora é o seguinte, Ivanzão, bom, cumprindo aqui, Fabi, das 2 coisas que eu falei, uma era essa. Acho que ninguém imaginava que o Ivan estava aqui no Instagram aqui para poder fazer essa live acontecer, honrar a audiência daqui, mas que todo esse trabalho, né, o império do conteúdo que a gente chama, funciona até no LinkedIn lá, por uma questão de público e tal. E daqui a pouco eu vou falar outra surpresa. Uma eu já entreguei. Mas aí, Ivanzão, é o seguinte, nós temos uma trilha aqui que a Fabi montou e a primeira pergunta vai agora. Vai, Fabi. Ivan, você tinha uma carreira consolidada quando participou no Cruzeiro ano passado, de 2025. Você já era referência na área e já tinha seu nome bem estruturado. Todo mundo já sabia quem era o Ivan Goleto. O que fez um executivo experiente decidir embarcar naquele momento e, principalmente, aceitar o convite
para voltar esse ano, agora de 2027, como palestrante no nosso Cruzeiro Mais Que Líder? Vamos lá, a resposta dessa pergunta é muito fácil. Bom, primeiro, eu nunca tinha subido num navio. Tá? O que eu tinha dado de navio tinha sido balsa para atravessar para Ilhabela, tinha sido alguns navios para fazer travessias pequenas no hemisfério norte, mas assim, eu nunca tinha dormido, nunca tinha passado mais do que 5, 6 horas dormindo. E então a gente já estava, desde a minha lua de mel, a gente pensava em fazer o cruzeiro, só que quando a gente casou com uma dívida de US$ 3.000. Então não dava para pensar em uma dívida de US$ 3.000 e um Opala 89. Tá? Era o que a gente tinha quando a gente se casou lá em 94. Então, e morávamos de aluguel. Morava nos Estados Unidos, Ivan? Campinas. Okay. Tá? Eu nunca morei fora do Brasil. Passei semanas, assim, meu máximo acho que foram 3 ou 4 semanas, foram 4 semanas, mas eu nunca morei fora do Brasil e também não senti falta, viu, Wilbert? Também não senti falta. Mas tive 2 chances de ir embora, de ser transferido, mas as circunstâncias, numa eu já estava grávida, estava com 3 meses de gravidez da minha filha e não tinha condição de ir. E na segunda, meu pai tinha acabado de receber um diagnóstico de câncer de próstata, somos só eu e minha irmã, e eu quis acompanhar a fase mais aguda do tratamento dele, que era cirurgia, exame, aquela coisa toda. Eu recusei o convite de ir para a Califórnia. Em 2 segundos eu recusei o convite quando eu recebi. Mas, voltando no ponto do cruzeiro, eu acho que, primeiro, eu nunca tinha andado de navio, isso foi uma experiência deliciosa. Segundo, eu acho que o cruzeiro, existem, vocês sabem disso tão bem quanto eu, existem várias tribos de segurança no Brasil. A tribo Cruzeiro é uma tribo bem interessante e é uma tribo que eu não conhecia. Então, se você quer entender segurança no trabalho no Brasil, se você quer pensar segurança, se você quer ter uma visão um pouco mais ampla, você tem que ter um mínimo de noção da maioria das tribos. E eu procuro ter. E até o ano passado, minha noção da tribo Cruzeiro era 0. Então, esse foi talvez o principal motivo de estar no Cruzeiro. Tá? Juntar a possibilidade de conhecer a tribo Cruzeiro, que é uma tribo muito interessante, mesmo ela tendo algumas pessoas que eu já sei que não vou estar esse ano, certamente vão ter outras novas que estão chegando. Então, a tribo Cruzeiro é uma tribo interessante de ser conhecida por todo profissional de segurança que quer entender segurança no Brasil. A tribo Cruzeiro é uma tribo interessante de ser conhecida, então esse foi o motivo que me levou na primeira vez. Na segunda vez, é porque eu achei essa tribo interessante. Tá? É porque eu achei essa tribo interessante e recebi o convite. Não vou fazer uma palestra, acho que a gente vai conduzir um bate-papo. Estamos tentando definir exatamente sobre o que, vai ser numa linha do que está dando certo, o que está dando errado na segurança e por que está dando certo e por que está dando errado. Vai ser um pouco nessa linha a conversa que a gente vai ter, mas é uma tribo gostosa de estar, é uma tribo que quer aprender, é uma tribo interessada e é uma tribo também que é de gente do bem, sabe? É de gente que você consegue olhar no olho e falar, pô, essa pessoa joga o jogo que tem que ser jogado, essa pessoa também. E isso não é uma pessoa, não, são praticamente não, são todas as pessoas que frequentam a tribo Cruzeiro. Então, você quer sempre estar do lado de pessoas de bem, tá? Independente de trabalhar no futuro com o Wilbert ou não, é uma pessoa com quem eu quero. Você também, Fabi, são pessoas com quem eu quero manter algum nível de relacionamento, seja ele qual for. Então, esse é o motivo pelo qual eu fui, para conhecer a tribo, e porque eu estou voltando, porque eu gostei da tribo. Simples assim. Deixa eu falar um negócio interessante, né? Lá vai o Wilbert, o cara que tem toda essa questão de neurocomportamento, cultura. Eu sou um cara que eu analiso características o tempo inteiro, né? Então, o Ivan Sênior fez questão de dar um jeito de, né, conseguir fazer essa live no Instagram. Então, a gente podia fazer para um outro canal, né? Mas ele falou, não, cara, deixa eu me desdobrar aqui. E muito rápido, em poucos minutos, conseguiu dominar aqui o Instagram para a gente fazer uma live. E assim também foi o Ivan no Cruzeiro, né? Chegando em um ambiente novo,
E a missão nossa é gerar um ambiente agradável para o público, né? Até porque na pirâmide neurológica, para a gente estabelecer cultura, uma das primeiras coisas que a gente precisa estabelecer chama-se ambiente, né? Então, foi interessante que nesse desbravar todo da chegada do Ivan no Cruzeiro, aconteceu para mim algo bem curioso, que foi no final da minha palestra, o Ivan me chama no canto e fala, cara, eu não conhecia esse negócio aqui, estou conhecendo, estou encantado, também nunca tinha visto você entregar, vi aqui agora, cara, e assim, o Ivan teceu inúmeros feedbacks e elogios ali, e desde o início, né, se colocando à disposição e tal, e hoje vai ter um papo com mentor, né, na próxima edição do Cruzeiro. Então, assim, é interessante, Ivan, ver um sênior assim chegando naquilo que é uma tendência nova, seja com tecnologia, como você está demonstrando, seja num ambiente novo, numa dinâmica nova, num formato de entrega também que você vai ter. Então é muito bacana essa característica de resiliência, né? Então isso é fera, sabe? Então foi muito legal e a próxima edição agora vai ser mais forte ainda. Vai tocando aí, Fabi. Ivan, nós temos um pequeno roteiro de coisas que a gente nem compartilhou com você antes para você se preparar, mas você é mestre, você sabe responder porque é tudo sobre você. Fique tranquilo. Surpresa! A segunda pergunta é: quem ocupa uma posição estratégica costuma ser muito criterioso com o próprio tempo. Vulgo Ivan Rigoletto também. O que, na sua percepção, diferencia o Cruzeiro Mais Que Líder de outros eventos voltados para liderança e saúde e segurança? Porque você participa de muitas coisas, né? De muitos eventos, a gente sempre vê. Quem acompanha o Ivan, gente, no LinkedIn também. E mesmo que o Ivan não esteja no Instagram dele, ele está no Instagram de outras pessoas. Tudo que é evento tem foto do Ivan. Então a gente sabe que ele participa de muito evento para se atualizar, para interagir, para se conectar. Então, qual a diferença? Primeiro, a diferença é que você vai numa vibe diferente. Tá? Diferença diferente. Bom, tá, mas vamos lá. A diferença é que você está numa vibe que é outra vibe. Tá? Ou seja, você não vai para assistir mais uma palestra. Você não vai para assistir mais um curso. Você não vai para assistir mais um workshop. Tem algumas coisas que existem hoje no Brasil que eu gosto de chamar são experiências. E você tem, por exemplo, o Safety Lab da Juliana Bley, você tem a oficina de fatores humanos, que parece que saiu uma nova aí, eu vou tentar ver se a minha agenda encaixa, vou para aprender também, que é do Josué e do Tomás Doro. E você tem o Cruzeiro, que é uma experiência diferente. Você discute alguns temas bem interessantes e bem relevantes de segurança, direto ao ponto. Para você ter uma ideia, eu escrevi, inclusive, num post no LinkedIn hoje, a hora que eu compartilhei o convite para hoje, 2, 3 meses atrás, acho que nem 2 meses atrás, eu moderei um painel, um workshop de um dia na Prevensul, que é uma feira bem importante, um evento bem importante, um mini congresso bem importante de segurança que reúne todo o pessoal da região sul do Brasil. E 2 das pessoas que eu convidei para os painéis, eu conheci no Cruzeiro ano passado, tá? Que foi a Ana Bricem e que foi a Iraci da Costa. Não sei se essas mulheres voltam esse ano, espero que voltem. Se não voltar também vão ter outras pessoas, mas é um capital humano que eu não conhecia. Pô, a Iraci tem um livro muito bom. Tá? Esse último livro da Iraci é muito bom. Tá? Então, isso foi muito bacana de ter essa oportunidade de conhecer essas pessoas. O Cruzeiro ele não é um cruzeiro, porque você tem o tempo que você fica reunido com o pessoal e tendo as interações de segurança. Ele não é um workshop, porque você vai estar, um tempo você vai estar ligado nas discussões, nos eventos comuns, mas o resto do tempo você vai estar fazendo o que você bem entender, inclusive em festa, inclusive encher a cara se você quiser. Eu não bebo. Eu comprei, da outra vez eu comprei um pacote de refrigerante e dessa vez eu
comprei o pacote que tinha bebida porque estava incluso, e a Fernanda me convenceu que eu ia pagar menos. Porque eu no cruzeiro passado eu não tomei um pedacinho de mililitro de álcool. Eu bebo muito pouco. Mas se você quiser ter uma diversão, socializar um pouco mais, você tem como. Se você quiser ter uma experiência gastronômica, você tem. Ou seja, ao mesmo tempo, a experiência do cruzeiro ela não é nada específico e ao mesmo tempo ela é tudo, tá? E uma pena que são só 3 dias, mas também, se a gente for ver, a gente hoje não tem mais muita agenda muita agenda e muito dinheiro também para ficar mais do que 3 dias. Então, é um pouco corrido, seria mais interessante se fosse um cruzeiro de 4 dias? Seria. Tá? Porque o primeiro dia é uma loucura, mas de qualquer forma, é uma experiência muito tão bacana que a gente está voltando. A gente está voltando e dependendo, é possível até que a gente consiga levar mais gente. Então, por enquanto estamos só eu e a Ângela, mas é possível que a gente consiga aí arregimentar mais algumas pessoas também do nosso círculo mais íntimo. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta, acho que eu respondi, né? Respondeu, você já falou que a diferença é essa. Os eventos, eles são mais fixos, rígidos, no moldezinho já padrão, e o cruzeiro, ele entrega além, né? Você tem os moldes ali da palestra, das interações, do networking, e tem todos os atrativos que você relacionou aí muito bem, porque a gente já vem de live em live falando justamente disso, sabe, Ivan? Do quanto a gente descobre tantas coisas. E eu ainda falei, gente, tem um cassino lá. Quem tem o sonho de jogar, ou ganhar ou perder, não importa, mas jogar, entender o que é um cassino, ver, e que, né, é proibido no Brasil, mas em águas já marítimas, ele entra em águas internacionais, pode se jogar à vontade. Então, assim, tem muitas oportunidades de entretenimento e a gente sempre tá com o time ali junto, né? Aproveitando festa, aproveitando jantar, o networking, a interação, ele acontece o tempo todo. Vai daí, Vilbert. Ô, Fabi, interessante é que assim, o cruzeiro, ele já é o uau, né? Aí o Ivan fala assim, ó, mas não é só um cruzeiro. Caramba, o cruzeiro já é o uau, não é só um cruzeiro. E isso é interessante, né? Porque realmente o que nós temos a bordo do Cruzeiro Mais Que Líder é único, é exclusivo, não se repete, nem se a gente quiser, nem se a gente se esforçar, é possível repetir uma edição, né? E realmente não é só um cruzeiro. O cruzeiro em si ele já é espetacular. Mas não é só um cruzeiro. Porque o que acontece a bordo, até agora a gente já fez para a terceira edição, a mais de somar todas as lives, as mais de 30 lives, a gente não consegue concluir uma explicação, uma explanação clara sobre tudo que acontece lá dentro. E não então, por exemplo, você vai conseguir também, cara. Não vai conseguir, mas, por exemplo, olha que interessante. O que a gente leva para bordo do cruzeiro que poucas pessoas sabem? A Iracy da Costa, a gente se conheceu numa pesquisa no LinkedIn em 2022, final de 2022. E aí, como eu vi a abordagem da Iracy, coisa e tal, ela já estava iniciando toda essa pesquisa bem profunda com neurodiversidade, e eu, dentro de fatores humanos, já há alguns anos, né, transformando cultura, evoluindo operações, eu chamei a Iracy para compor o nosso time de consultores na Evolui Safety. Né? Então, nós formamos a Iracy na metodologia do programa Mais Que Líder e no Safety Mentoring. 2023, então, a gente começa efetivamente em janeiro de 23 e a Iracy atua com a gente até hoje. Então, a Iracy, ela saiu de um campo de pesquisa e de escritora que estava começando e se tornou esse negócio gigantesco e é uma consultora com a gente na Evolui Safety desde então. Então, assim, ao que me consta, eu contribuí para a vinda da Iracy para o mundo da segurança, entende? Senão a Iracy estaria fazendo esse trabalho espetacular que ela faz, mas que não contribuindo dentro do universo da segurança. E a segurança precisa da experiência dela. Oi? A segurança precisa da experiência, do conhecimento dela, do jeito dela de analisar o mundo e as pessoas. Precisa então, pois é, então nós sacamos um diamante, né, de um conteúdo necessário para nós, a segurança, fizemos a formação, lançamos a Iracy, e por esse entendimento, Ivan, que você teve agora, é que a gente falou, não, peraí, agora a gente precisa escalar um pouco mais a Iracy e trouxemos para o Cruzeiro. E aí, amigo, assim,
foi tão forte que ela foi aclamada para o Cruzeiro 25 de novo. E nos bastidores do Cruzeiro de 27, ela está sendo já aclamada de novo. Então, que bacana o grande serviço que a Iracy tem. E assim, né, não é arrogância dizer. A Iracy estava fazendo um trabalho sensacional, mas se a segurança hoje tem a Iracy, foi eu que tive a oportunidade de puxar ela para cá. E aí, veja bem, aonde eu quero chegar com isso? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque aí agora a Iracy vai para o Cruzeiro, oferece um serviço importantíssimo a nível nacional. Vocês conseguem fazer um networking e agora vocês estão conectados e trabalhando junto num grande evento no Rio Grande do Sul e com outras oportunidades também. Então, é fantástico. E é só o começo, Ivan, né? É só o começo. A gente sabe que depois que a gente se conecta, o que tem pela frente, como eu estou aqui com a Fabi, com a Angeli de Campo, morou no Paraná, a gente começa a se conectar e faz, inclusive, negócios. Então, é um negócio fantástico, né? Como que a gente pode ficar aqui um tempo falando só disso e isso é só uma gotinha de café de tudo que acontece no Cruzeiro. É incrível isso mesmo. É difícil de explicar. E aí, ele Helena Mazzotti, vai com a gente ou não? Não, e o Wilbert, ele é tão assim, tão assim, tão assim, que já não basta tudo que ele vive no Cruzeiro, que ele vive na Evolui, que ele vive nos treinamentos em company que ele leva, do Mais Que Líder e outros treinamentos. Ele resolveu se associar para um projeto com 3 mulheres, como se já não bastasse as mulheres da vida dele. Aí imagina como ele fica quando a gente começa a jogar as ideias e a trabalhar nessa coprodução junto com ele. A gente impulsiona, mas a gente deixa ele doido também, sabe? Mas ele quis se conectar com todo mundo, ele se conectou e agora ele tá vendo o trem acontecer de norte a sul do país, literalmente falando. Mas vamos lá, Ivan Rigoletto, Vamos. que hoje a gente está aqui para ouvir o que o Ivan acha das coisas. Terceira pergunta elaborada, Ivan Rigoletto. A área de saúde, segurança e ESG, assim que fala, né? O ESG, que o povo fala aí. Pode falar essa mesmo. ESG, ESG, como o povo gosta de falar, vive uma transformação importante. Atualmente, a gente tem visto muita coisa acontecer. Na sua visão, quais competências serão indispensáveis para os líderes que desejam continuar relevantes nos próximos anos e como o Cruzeiro contribui para esse desenvolvimento? Pô, tá aí uma pergunta interessante. Eu sou engenheiro, tá? Então, você perguntar para um engenheiro quais as competências que uma pessoa vai trabalhar com segurança em segmento. E eu passei por alguns segmentos bastante interessantes. Eu passei pela mineração, passei pela indústria química, indústria eletroeletrônica, nós trabalhávamos com automotiva. Hoje eu estou com clientes no óleo e gás, com clientes na mineração, com clientes no setor financeiro. Então, é imprescindível você ter uma formação técnica. Então, eu acho que para você ser um profissional de segurança, seja no campo da engenharia, seja no campo da saúde, seja no campo da psicologia, seja no campo da higiene, da ergonomia, em qualquer que seja o campo que você vai atuar, é importante você ter uma base técnica, uma musculatura técnica importante, relevante. Dito isso, que qualquer que seja a área do conhecimento ou a sub-área do conhecimento da segurança que você vai atuar, você tem que ter uma base importante. É importante você ter os tais dos soft skills. Entender como que você se comunica, entender quais são as línguas que devem ser faladas, entender como as pessoas reagem, entender como se relacionar, entender qual é o papel de um líder, seja você um líder, um liderado, uma líder, uma liderada, enfim, entender esses papéis e entender aquilo que curso nenhum ensina. Tá? Às vezes, eu estava alguns dias atrás com a Silvia Volpi. Para mim, a Silvia Volpi é uma das 2 pessoas que mais entendem no Brasil de risco psicossocial. E o que a gente está achando que é novo, tem um monte de gente agitando aí, falando, a Silvia Volpi trabalha com isso há 35 anos, socorro, isso não é novo. Tá? Assédio não é uma coisa nova. Um ambiente de trabalho onde as pessoas têm um mínimo de segurança psicológica não é coisa nova. Tá? Então, você ser capaz de entender e incorporar
essas coisas, esses conceitos e essas práticas que estavam longe da segurança, incorporar para dentro da segurança, é muito interessante. Hoje em dia o pessoal fala em Learning Teams. Learning Teams, eu participei de círculo de controle de qualidade na IBM nos anos 80, em 1986, que era muito parecido com o Learning Teams. Não era igual, mas era parecido. Tá? A gente fala de HOP hoje em dia. Quem é cristão, pega a parábola do filho pródigo. Leia a parábola do filho pródigo, vê se você não acha os 5 princípios ali. Se estiver faltando um, vai no Pai Nosso que você encontra o quinto. Falei isso para o Lecose, 2 semanas atrás, em Paris, para o Jean-Christophe Lecose, e ele virou para mim e falou, poxa, sabe que você pode ter razão? Eu queria que você vai escrever sobre isso algum dia? Eu falei, vou. Ele falou, na hora que você escrever, você me compartilha comigo, que eu quero ler um pouco mais isso que você está dizendo. Ou seja, tá? Muito daquilo que a gente acha que está chegando na segurança por N razões, mas já chegou, está chegando agora, mas já chegou no mundo das empresas, ó. Então, Ivan, mas assim, você não, até um papo interessante aqui. Esse é um papo para a gente ter lá na roda, hein? Lá no papo com o mentor a bordo, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Até que ponto as novas visões são novas? Esse é um papo interessante. É isso, mas eu falo isso desde então pelo seguinte. Quando você menciona a IBM, né, e como eu vim de dentro da Petrobras também e tal, então a gente já está trabalhando nessa construção da segurança psicológica há muitos anos. O que acontece, na minha percepção macro de fora, é que assim, a Petrobras vinha puxando essa questão toda dos fatores humanos, do entendimento do comportamento. Desculpa, deixa eu só mandar um abraço para o Rubens que está aqui. Eu estou devendo um contato com você, Rubens. A gente fez junto colegial técnico. Que bacana. Levou para caminhos diferentes e o Rubens está fazendo um esforço danado para recuperar o contato e eu estou sendo meio relapso. Então, só para reconhecer o esforço, Rubens, e dizer que você está no meu radar, cara. A gente precisa se encontrar um dia, nem que seja para tomar uma Coca-Cola no Giovanetti aqui no centro de Campinas. Desculpa. Quando você fala que você teve esse projeto dentro da IBM é uma grande autoridade internacional, assim como a Petrobras também é. Então, o que me parece, né? Depois, quando eu saí do universo Petrobras, que eu fui para algumas outras grandes empresas, eu via que essas empresas também estavam puxando evolução de cultura, estavam difundindo programas de fatores humanos, barreira comportamental. E o que me parece que agora está tendo esse boom, né, da NR1, de segurança psicológica, riscos psicossociais e tal, me parece que é o seguinte, como isso se provou uma necessidade, né, de fato, iminente, lógica e inevitável, né, que não se podia ser ignorada, agora se legislou para obrigar com que todas as empresas, não só os grandes players que puxavam por evolução cultural, porque são grandes players, né? Que constroem novas tendências de mercado e tudo mais. Tanto que, pelo menos no meu movimento, dentro da Petrobras, as terceirizadas, né, as contratadas, tiveram que remar para acompanhar toda essa evolução cultural, para diminuir o número de ocorrências e riscos e tal. Então, o que a legislação entende, né? Agora a gente vai obrigar que todas façam. Opa, agora, como não é mais uma questão estratégica e tudo mais, é uma questão legislativa, está acontecendo todo esse grande movimento. Mas não que isso seja de fato novo. Novo é a obrigação legislativa para todas as companhias. Mas que a necessidade e que algumas grandes empresas já vinham com programas internos, com projetos internos, para desenvolver isso, eu também acompanho há muito tempo. E eu venho dizendo isso o tempo inteiro. Até que ponto as novas visões são novas, até que ponto esses novos conceitos são novos, até que ponto toda essa movimentação é nova. Para mim, não é. Eu vivo isso há muito tempo. E aí, para fechar aqui o ponto, né? As companhias que já tiveram um programa Mais Que Líder estão enfrentando a mesma coisa, não estão entendendo. Por quê? Porque a gente já vem construindo isso, né? Esse ambiente cultural seguro psicologicamente falando, já visualizando, gerenciando esses riscos psicossociais, né? E aí são várias camadas, ambiente positivo, tudo mais, há muito tempo, dentro do programa Mais Que Líder. Então, é interessante isso, cara. Muito interessante, não é tão novo. A grande verdade, Wilbert, quando eu fui para a segurança, o pessoal virou para mim e falou, cara, você tá louco? Você se formou em primeiro lugar na sua turma em Engenharia Química na Unicamp, você tem um futuro pela frente, está trabalhando numa empresa bacana, por que você vai trabalhar com segurança?
naquela época, nós estamos falando de metade dos anos 90, quem ia trabalhar com segurança era quem não servia para mais nada, quem não se ajustava em área nenhuma. E hoje, poxa, hoje você vê universidades de ponta, você vê a Universidade de Brasília, que é onde eu estou hoje, você vê a Unicamp, a USP, você vê Lund, você vê College Station, você vê Ann Arbor no Michigan, você vê universidades assim de ponta hoje fazendo pesquisa e transformaram a segurança quase que numa ciência, tá? Então, o mundo mudou muito e essa mudança fez o quê? Fez com que conceitos que antes existiam num microcosmo muito pequeno, passassem a ser compartilhados mais. Eu gosto de dizer, eu escrevi isso no prefácio, acho que do livro do ecossistema do Doro e do Josué, que a grande revolução do mundo foi a comunicação, foi a gente poder ler essas pessoas, esses autores de fora, traduzir, entender, coisa que a gente não tinha acesso. Não é que não existia, é que a gente simplesmente não tinha acesso e hoje a gente tem. Então, isso é o novo. O novo é você ter conceitos de outras áreas do conhecimento chegando na segurança e serem incorporados. Tá? Isso agora, é um grande exemplo. Né? Pois é. É isso. Só para complementar, falamos de Iraci. A neurodivergência, eu nunca vi ninguém falando de neurodivergência com ênfase em gerenciamento de risco, como a gente trouxe. Né? Perfeito, acho que esse é o ponto. Legal. Agora, vamos passar aqui para a Fabi, porque o cronômetro está batendo, temos 11 minutos e meio, né, Fabi? Acelera aí. Vamos lá. Estamos quase no final. Quarta pergunta, Ivan. Sem entregar tudo, qual reflexão você espera provocar nas pessoas que estiverem assistindo a sua palestra, um momento com o mentor, aquele tete-a-tete, B2B? Existe uma mensagem que você acredita que todo profissional deveria levar para a sua rotina depois do cruzeiro? Segurança é um tema multidisciplinar. Segurança exige um viés técnico, mas exige tanto quanto um viés técnico, existe a capacidade de se relacionar com outras áreas do conhecimento. Eu acho que você não faz segurança hoje. Quando eu me formei, você ser engenheiro de segurança, você achava que era dono da pizza inteira da segurança. Hoje eu descobri que a engenharia de segurança, técnica da segurança, hoje ela é uma fatia da pizza, tá? Talvez nem seja fatia gostosa e talvez nem seja fatia com mais cobertura, mas ela é uma fatia da pizza. Então, essa transdisciplinaridade, palavra da Silvia Volpe, ou essa multidisciplinaridade e essa diversidade de conceitos, tem muita gente que acha que se uma coisa é certa, a outra tem que ser errada. Não necessariamente. Eu acho que entender a segurança como um desafio contemporâneo, como um desafio de tudo, tá? Vamos pegar por mim. Eu sou campineiro, eu sou engenheiro, eu tenho 58 anos, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu sou católico, eu coleciono carro antigo, eu torço para o Guarani e eu sou sedentário. Tá? E tem mais algumas coisas que eu sou. Eu tentei tocar piano na minha vida muitos anos atrás. Se você me perguntar o que me define, nada disso sozinho me define, mas tudo isso ajuda a compor o mosaico que é o Ivan. Então, com a segurança, e se a segurança a gente fala de gente, é um pouco a mesma coisa. Não dá para você dizer esse conceito, essa teoria, esse princípio, essa metodologia é certa, as outras são erradas. Não, não é assim. Eu acho que se esse papo despertar nas pessoas que estiverem no cruzeiro a sensação de, pô, será que o que ele está falando faz sentido? E as pessoas descerem do navio com essa minhoquinha na cabeça, eu fiz o que eu esperava ter feito. E assim, perfeito. Aqui eu não tomo nem 30 segundos, tá, Fabi? Digo isso há muitos anos. Eu não conheço concorrentes na segurança. No máximo, e no melhor das hipóteses, o que eu vejo são complementares. E é muito necessário isso. Se a gente fizesse a mesma coisa, o jeito que a Fabi faz, essa mesma coisa é diferente do jeito que eu faço, que é diferente do jeito que você faz, Ivan. E no final das contas, toda a operação precisa dos 3 jeitos no mínimo. Então a gente se complementa de uma forma, principalmente se for intencional, é maravilhoso. Então na segurança, a gente deve se complementar muito mais do que qualquer outra coisa. Isso eu acho poderoso, inclusive, é a minha visão.
Bacana você falar isso, Ivan. Bacana, bacana. Tem minha admiração um pouco mais aí por causa dessa visão, cara. Cara, puxa saco do caramba, mas tudo bem. Não, eu vendo isso, cara, é assim, eu tô me surpreendendo um pouco, né, Ivan? A gente tem uma boa relação, mas não tanto quanto... E aí, quando bate 100% o negócio, isso é forte. O mercado precisa ouvir mais isso, cara. Parabéns. Com certeza. Vai, E Fabi. falta muito disso ainda, Ivan. Não só nas pessoas que têm mais experiência em nível sênior, mas também nas pessoas que estão começando, que muitas vezes já começam atropelando todo o processo. E esquece desse contexto aí, que é o que vai fazer com que aconteça melhores oportunidades de forma genuína na carreira durante toda a vida profissional. Ivan, e agora para a gente finalizar o rol de perguntas, porque aí sempre tem um quê do Vilbert, ainda tem o que ele tem que explicar para mim, para você e para todo mundo que está na live, qual é a segunda surpresa, porque eu não esqueci, né? Tudo Se bem. hoje, se hoje, Ivan, você estivesse conversando com qualquer pessoa, diretor, executivo, coordenador, gerente, profissional de SCT ou não, alguém de alguma área que seja líder que você conheça, que ainda está em dúvida se participa ou não dessa edição que vai acontecer agora em 2027, o que você poderia dizer? Qual seria o seu argumento mais forte para convencê-lo de que vale a pena viver essa experiência com a gente? Eu vou dizer o que eu estou falando para os meus amigos. Vai lá, cara. É um dinheiro que não vai te deixar nem mais rico nem mais pobre. Você vai pagar 10 vezes. Na pior das hipóteses, você fez um cruzeiro de 3 dias, ainda desembarcou em Búzios, conheceu um lugarzinho bem interessante de conhecer. Isso na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, você vai conhecer pessoas incríveis, que foi o que aconteceu comigo. Tá? Na melhor das hipóteses, você vai conhecer pessoas incríveis e calibrar um pouco alguns dos seus conceitos e conhecer uma tribo muito bacana. Na pior das hipóteses, você vai se divertir por 3 dias, comendo bem pra caramba, passeando e ainda desembarcando em Búzios. Isso na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, você vai conhecer um pessoal muito legal, uma tribo muito interessante de ser conhecida. Então, aqui só complementando, a Viagem.com está aqui retificando que pode pagar em 12 vezes sem juros. E aí, como eu sou uma propagandista marqueteira de primeira categoria do Cruzeiro, eu já faço a minha parte. Quero dizer que você que está com seu cartão comprometido, a MSC Cruzeiros também divide em 12 vezes sem juros no boleto. Mas para quem compra com antecedência. Se você deixar para comprar próximo do evento do Cruzeiro Mais Que Líder, você não consegue parcelar nessa quantidade de vezes no boleto. Então, tem que comprar com antecedência. Então, procure a viagem.com.oficial ou entre no site da evoluisafety.com e aí descubra quais são as condições que vai caber direitinho em seu bolso. Nós temos vários tipos de cabine. Vamos lá para o merchan rapidinho. Cabine interna, cabine externa, cabine com varandas. Eu já estou quase uma dona de agência de viagens só de cruzeiros. Porque, Ivan, você foi a primeira vez que você gostou, também fui a primeira vez que eu gostei, já fui o segundo de aniversário, já vou no terceiro mais que líder. Com fé em Deus farei outros. Quem sabe eu não pego um desse que sai de Santos e vai lá para Argentina e Uruguai e volta. Cruzeiro que os navios voltam. Pois é, eu quero fazer esse de travessia. Saul já gritou, vou também. Saul é desse. Pior de cobra agora de navio é São Miguel. Mas é o merchan para dizer que todo mundo pode ir, que cabe no bolso de todo mundo e que faz a diferença, sim, na vida de todo mundo que esteve dentro do Cruzeiro Mais Que Líder. O Rubens colocou lá, Vilbert, Fabiano César. Obrigado, Rubens. Assim como a Tatiana colocou lá atrás também, formou mais que líder agora na semana passada. Bom, eu digo, né? Eu não sei, cento e tantas. Mas olha, a Zélia aqui tá dizendo que vai comigo aí, ó. Então, Fernanda, já convida a Zélia aqui, a Andréia, quem tiver aí da viagem.com, também, Vilbert, Duda, quem tiver aqui trabalhando no Mais Que Líder, já fala aqui com a Zélia, já bota ela dentro desse Cruzeiro Mais Que Líder com a gente. Olha que interessante, né? Eu não sei cento e quantas, mas eu já embarquei mais de 100 pessoas nessa jornada Mais Que Líder. Aí, interessante que o Ivan falou, no pior das hipóteses, você vai estar 3 dias num hotel 6 estrelas no mínimo, que navega num lugar maravilhoso, que ainda faz uma passagem por Búzios, um dos destinos mais requisitados do Brasil. Isso é no pior das hipóteses. Só que agora vamos para a engenharia. Se a gente fizer a análise dos dados, nesse cenário de pior das hipóteses, a gente não tem nenhum caso.
Agora, no melhor das hipóteses, o que a gente tem? Pessoas que foram promovidas nas suas carreiras, pessoas que abriram novas linhas de serviços e produtos nas suas empresas, pessoas que aumentaram o time fazendo parcerias e negócios, pessoas que estão aqui, por exemplo, como a Fabi. Eu trouxe para esse universo do Cruzeiro e a Fabi está aqui como host. O Ivan eu trouxe para esse universo do Cruzeiro, Ivan está aqui dizendo, cara, vamos. Então, assim, é interessante que a gente traz as pessoas para esse universo e essas pessoas dizem o quê? Valeu tanto a pena que eu quero que os meus amigos e as outras pessoas estejam a bordo. Então, assim, gente, realmente é inigualável essa experiência e talvez ela seja até inexplicável, né? Porque a gente tenta explicar, tenta alcançar e não é fácil. Mas, Fabi, tá contigo e aí quando você passar para mim eu vou falar para todo mundo aqui e eu vou pedir muita atenção do pessoal porque o que eu vou falar é impactante, tá bom? Vamos lá. Ivan, eu só quero te agradecer por esse tempinho que você dedicou aqui a gente, dizer que é muito bom te ouvir. Vou acompanhar nas outras redes sociais, vou acompanhar mais de perto seu trabalho também. E diz a Ângela que eu mandei um beijo, que eu sou fã dela. E Gilbert, está com você, para você contar para mim, para o Ivan e para todo mundo qual é a novidade, porque se você sair daqui sem contar, vai ter um problema sério com a gente. Todo mundo está aqui esperando isso. E depois você pode fazer as honras da casa e finalizar a nossa live de hoje. Beleza. Bom, gente, assim, agora, Gilbert falando coração aqui total, sair da cadeira de líder de projeto, de empresário, de gestor da Evolui Safety, aqui é só coração. Eu não sei explicar essa coisa que se tornou esse movimento mais que líder e o Cruzeiro mais que líder. Eu não consigo explicar isso. Mas, Fabi, você me desculpa. Mas, gente, a Fabi está há não sei quantas horas, poucos dias aí de uma cirurgia. Ela está se recuperando de uma cirurgia agora. 24 horas. Uau. Menos de 24 horas, Fabi. E não é uma cirurgiazinha simples, boba. Eu fiz cirurgia de apêndice, por exemplo, que é considerada uma cirurgia simples e tal. Nada, Fabi, não é isso, é mais sério. E olha só isso aqui que vocês estão vendo. Como explicar isso? Uma pessoa que não ganha, assim como eu também não ganho, para vender cabine de cruzeiro. A gente não ganha, vocês podem ver que o que vocês vão pagar para estar nessa experiência é somente o que a MSC cobra, coordenado pela Fernanda Venturado, gerenciado pela Viagem.com. A gente não ganha dinheiro com isso. Então, o que faz uma pessoa em situação de recuperação de cirurgia estar aqui conduzindo essa live com vocês, fazendo questão de estar aqui. A Fabi não precisava estar aqui, eu podia conduzir essa live com o Ivan e ela fazia questão com um sorriso no rosto, com um sorriso nos olhos. Isso é inexplicável para mim. Então, o que vocês estão vendo é a expressão prática do que é esse ambiente que a gente conseguiu construir juntos. E, Fabi, inexplicável, como que eu te agradeço, como que eu te admiro por isso. E Ivan está fazendo parte dessa edição, né, da live que, cara, como é que explica isso? Então, muito mais além de profissionais, como a gente sempre grita no Cruzeiro, né? Muito mais do que profissionais, muito mais do que um evento, muito mais do que um Cruzeiro, mais que líder é isso, sabe? Essa conexão nesse tamanho que a gente não consegue explicar. Um consultor sênior, com tanta coisa para fazer, professor universitário, acabou de chegar da Europa agora e está aqui, numa rede que nem movimenta, que é o Instagram, fazendo questão de estar aqui. Então, é isso. Como é que eu explico isso? Eu, sinceramente, eu não sei explicar. Então, a vocês dois, a minha admiração de um propósito que eu sei que é maior do que eu e que eu não sei como que conecta a gente. Mas se nós fazemos segurança para cuidar de pessoas e proteger de pessoas, uma coisa eu tenho certeza. A essência que nos une aqui nessa live é a essência que mostra que o nosso trabalho lá no campo, lá na operação, não é só técnico, não. Não é só pelo dinheiro do projeto, não. É porque tem um coração de verdade fazendo isso. Então, Ivan, cara, por essa live, por tudo que a gente tem descoberto juntos aí, a minha admiração, a Fabi também. Então, eu queria compartilhar isso porque eu acho que, no meu valor da honra, acho que o público não saber disso é uma perda. Então, o que eu tinha para falar é isso, tá? Tá entregue. Vejo vocês a bordo e é sobre isso. Esse é o Cruzeiro mais que líder, cara. E sem vocês não é a mesma coisa. Obrigado. Ivan, quer
fazer alguma consideração, dizer suas últimas palavras, convidar o pessoal mais uma vez para ir te assistir, estar conosco nesse cruzeiro maravilhoso? Vai ser divertido pra caramba. Vai ser divertido pra caramba. A vibe do cruzeiro é uma vibe super legal. Como não é gravado, a gente troca muito mais ideia, toca muito mais, enfia mais o dedo na ferida do que se tivesse num ambiente um pouco mais convencional. Vai ser uma delícia e estou muito feliz de estar presente nesse segundo ano e espero poder continuar frequentando essa tribo. Muito obrigado a vocês pelo convite, muito obrigado aí pelo privilégio de estar nesse segundo ano conduzindo uma discussão e estou contando os dias para chegar a março. Gente, um beijo. Até semana que vem com mais uma terça do Cruzeiro. E esse Cruzeiro com convidados especiais que vocês vão amar conhecer. Então a gente espera vocês até lá na nossa terça do Cruzeiro. Boa noite, fiquem com Deus. E Vilbert já está todo equipado. Só nos brindes. Beijo, gente. Eu quero um desse. Fechou.